Vamos, então, ter uma página do Ceará dos Médiuns, na página 137. Ser médium é o título da página. Essa página foi psicografada por Chico Xavier na reunião pública de 17 de junho de 1960, relativa à questão 223 do capítulo 19, do item 223, capítulo 19, questão número 10. É um questionário, uma questionário a respeito da, da interferência dos médiuns nas comunicações. Kardec pergunta aos espíritos: o médium totalmente passivo? A resposta do espírito: não, né? O médium nunca é totalmente passivo. Então, vamos aproveitando então essa página, essa resposta, ele fez então essa mensagem aqui. Ser médium. Abraçando a mediunidade, muitos companheiros na Terra adotam a posição de absoluta expectativa, copiando a inércia dos manequins. Concentram-se mentalmente e aguardam, imóveis, nulificados, a manifestação dos espíritos superiores, esquecendo-se de que o verdadeiro servidor assume sempre a iniciativa da gentileza na mais comezinha atividade doméstica. Vamos à lógica do cotidiano. Um diretor de escritório não exigirá que o auxiliar se faça enciclopédia humana a fim de receber-lhe a cooperação, mas solicita seja ele uma criatura ordeira e laboriosa, com a necessária experiência em assuntos de escrita. Um médico não reclamará do enfermeiro uma certidão de grandeza moral para aceitar-lhe o concurso. No entanto, contará sempre ele pessoa operosa, seja pessoa operosa e sensata, com a precisa dedicação aos doentes. O proprietário de um ônibus não se servirá da atenção do farmacêutico em sua oficina, mas procurará o motorista, que não apenas saiba manobrar o volante, mas que o ajude também a conservar o carro. O farmacêutico, a seu turno, não se utilizará da atenção de motorista em sua casa, mas procurará um colaborador que não apenas saiba vender remédios, mas que o ajude também a aviar receitas. Cada trabalhador permanece em sua própria tarefa, embora a independência seja o regime da vida apontado a todos. Ser médium é ser ajudante do mundo espiritual. E ser ajudante somente ser médium é ser ajudante no mundo espiritual, do mundo espiritual. E ser ajudante em determinado trabalho é ser alguém que auxilia espontaneamente, descansando a cabeça dos responsáveis. Se não podes compreender isso, observa o avião, por mais simples que seja ele. Tudo é amparo inteligente, ação maquinal, no comando, no comboio aéreo. Torre de observação esclarece-lhe a rota e vigorosos motores garantem-lhe a marcha. Mas tudo pode falhar, se falharem o entendimento e a disciplina no aviador que está dentro dele. Eu trouxe essa mensagem porque hoje o nosso assunto é justamente esse processo, né? Processo da mediunidade. Nós vamos falar, então, sobre a glândula pineal, ou a epífise, que, segundo André Luiz, é o órgão da vida mental. No processo da comunicação, ela exerce um papel preponderante. Então, para mantermos a nossa mediunidade com faculdade produtiva,
é importante, então, que nós saibamos o nosso papel frente ao processo da comunicação. Como ele fala aqui, não somos manequins. Nós somos mentes ativas, laboriosas, que buscam, no trabalho mediúnico, uma função, que é auxiliar, amparar, dar oportunidade àqueles que no plano espiritual se encontram em dificuldade para se manifestar. Ou mesmo aqueles que, companheiros nossos, pretendem passar uma mensagem a nós de alerta, de consolo, de arrimo. Assim sendo, não podemos ficar inertes. Somos colaboradores. Não somos manequins, somos colaboradores do plano espiritual. Por meio de nós surgem as mensagens, mas elas só serão realmente mensagens que valerão a pena o trabalho se nós colaborarmos com nossos irmãos do plano espiritual. Desculpa. Colaborarmos com os espíritos e amigos e aqueles que comunicam no plano espiritual. Como se dá essa colaboração? Então, como nós vimos no livro dos médiuns, né? Essa questão 10, em que Kardec pergunta se o médium é totalmente passivo, nós não somos totalmente passivos. Nós precisamos, então, sempre exercer a vontade. E vimos isso quando estudamos o circuito mediúnico. A vontade para que haja comunicação. E essa vontade é exercida a partir de nós colocarmos o nosso conhecimento no auxílio àqueles que estão junto a nós. Por isso a importância do conhecimento para aqueles que trabalham com a mediunidade. Vamos então fazer uma prece para iniciar o trabalho do dia de hoje. Vamos fechar os olhos e sintonizar aqueles que nesse momento nos auxiliam nesse trabalho. Sua presença é muito importante, porque abrem os nossos canais para a melhor compreensão daquilo que estamos estudando. Proporcionam a todos nós, conforme a sua necessidade, a beleza da compreensão mental, da intuição que surge a cada momento, a cada palavra que é meditada e que é trazida ao conhecimento. E por isso tudo, então, nós agradecemos. Essa oportunidade de estudarmos juntos, temos os meios de comunicação como instrumentos tão bons, que nos fazem nos reunir nos nossos próprios lares a um princípio maior, a um propósito maior, que é o estudo. E assim, Jesus, nós te agradecemos. Que os colaboradores possam nos trazer paz e harmonia em nossas mentes. Pedimos nesse momento, então, tua permissão para iniciar o nosso trabalho de hoje. Que assim seja. Então, gente, nosso assunto hoje é sobre essa glândula, a glândula pineal, ou epífise, também como é chamada. Nós comentamos na aula passada eu teria que passar agora, vamos ver aqui. Agora. Nós comentamos na aula passada que o centro de força coronário, né, tem sua raiz nessa glândula, a glândula pineal. Uma glândula muito importante, tanto na sua parte física, né, do nosso corpo físico, quanto na parte espiritual, porque é a glândula da vida mental. Através, então, né, do coronário, desse centro de força, que é o mais importante, né, esse órgão, esse bote de energia, que é mais importante do nosso corpo espiritual,
todo o sistema nervoso do corpo físico, não é? Se conecta a essa fonte de energia, isso é de força coronária. E também nos possibilita, através desse coronário, entrarmos em contato com as entidades do plano superior. Através, então, da glândula pineal e do centro de força coronário, nós entramos em contato, não é, com o plano superior, tanto quanto médiums ou quanto simplesmente as inspirações que nos chegam dos nossos orientadores espirituais. Okay. Esses canais de comunicação são ativados diretamente pelo coronário. E tem, então, como a glândula pineal, né, o nosso... Medaglia, tem um microfone aberto aí. Eu vou tentar fechar aqui somente. Gente, fica atento ao microfone de vocês, porque atrapalha um pouquinho a escutar o áudio do Medaglia. Eu vou tentar... Aqui, agora abriu aqui. É que eu vou pedir licença para vocês, mas é interessante, né, que ele é muito lento. Quando a gente tenta fazer alguma coisa aqui, ele é muito lento para ir responder, né? Então, a gente demora um tempo até aparecer o comando para a gente responder aqui. Muito bem, então. Então, esse órgão, essa glândula pineal, é um órgão psíquico por excelência, não é? E supervisiona, como eu falei na aula passada, todos os demais glândulas do nosso corpo, né, do nosso corpo físico. Imagina a importância dessa glândula. Então, antes de falar sobre ela, vamos comentar sobre o sistema nervoso central. Eu acho importante nós conhecermos o nosso corpo físico, né? Principalmente quando nós somos médiums, passistas, ou médicos que trabalham de cura. Nós precisamos conhecer o corpo humano para saber como agir e como trabalhar com o magnetismo. Muito bem. Então, o nosso sistema de força central, o sistema nervoso central, né, se divide em 3 partes. O encéfalo, né, que está aí a figura do encéfalo, a medula espinhal e os plexos nervosos, que eu não vou comentar aqui, porque, na realidade, não fazem parte do processo da epífise. Eu quero localizar muito bem a epífise para vocês. O encéfalo, que é essa figurinha embaixo, né, corresponde ao telencéfalo, que são os hemisférios cerebrais, o diencéfalo, que é essa figurinha verde que está ali, ó, né, tálamo e hipotálamo, o tronco encefálico e o cerebelo, né, que são essas figuras aí, cinza, laranja e azul, né, e aquela parte marrom ali, que seria o cerebelo. Ok? Então, esse é o encéfalo, né? É onde nós vamos, então, registrar e trabalhar no processo da pineal. Bom, o telencéfalo corresponde a 2 hemisférios. Sabemos que o nosso cérebro tem 2 hemisférios. Eles estão separados, mas não completamente. O direito e o esquerdo, né, com suas funções, né, relativas a cada processo do nosso corpo humano. E temos o diencéfalo, que é essa porção, né, bem dentro, né, pelo centro do nosso cérebro. Imagina, então, que a proteção que essa massa, né, cerebral faz em relação a essa pequena porção, né, que é o diencéfalo, onde está localizada, então, a nossa glândula pineal. E o hipotálamo, né, e a hipófise, né, a hipófise também está localizada nessa área aí. Beleza? Aí está no cantinho, então, né, ali no hipotálamo, se encontra, então, né, a nossa glândula pineal. Muito bem. Então, nesse livro, Medicina da Alma, Robson Pinheiro, pelo espírito Joseph Kleber, nos apresenta esse sistema nervoso, né, como um complexo sistema onde se efetua a comunicação do espírito com a parte mais densa, né, que seria o nosso corpo físico. E com o mundo externo, né, através de impulsos, vibrações e diversas formas de comunicação que podemos chamar de vozes inarticuladas, as energias. Olha só interessante. Então,
As energias que nós captamos do espírito, não é? Elas servem-se do sistema nervoso central do ser humano para levar comunicação a todos os nossos órgãos, desculpe, todas as nossas células, né? A todas as nossas células. O meio de manifestação dessas forças, energias e impulsos é o próprio fluido universal, do qual está impregnada toda a atmosfera. Então, o meio de manifestação, sabemos qual é o meio, não é? É o fluido, não é o ar, né? É o fluido cósmico universal, o fluido universal. O certo é que esses impulsos ou informações externas e aqueles advindas da intimidade do espírito passam pela rede nervosa do homem, que pode ser compreendida como a parte mais densa e materializada do próprio organismo perispiritual. Então, nós, humanos, sem o nosso sistema nervoso central, não funcionamos. Por quê? Porque realmente faz parte do processo já do nosso espírito, né? É a parte mais espiritualizada do nosso corpo físico. Muito bem. Aqui está, então, a nossa epífise, ou a glândula pineal. Nós temos ali o tálamo, o hipotálamo, como nós vimos antes, no centro do nosso cérebro, né? Aquela pequena glândula, do tamanho de um grão de feijão, né? Bem na parte traseira ali do tálamo, né? Já no epitálamo. E mais à frente, a glândula pituitária ou a hipófise, né? Está assim, a parte abaixo, com a parte amarela ali. Está no hipotálamo. A importância desse corpo, né, esse órgão, esse processo, está regendo praticamente toda a nossa vida. Né? Nossa vida psíquica é regida nessa pequena parte do nosso cérebro. Observem aqui. Olha que interessante isso. Os nossos irmãos espiritualistas, não é? Consideram esse olho de Horus, né, essa gravura aqui à esquerda, esculpido em vários amuletos, não é? Do Antigo Egito, semelhante, muito semelhante ao tálamo e ao epitálamo. Observem bem a semelhança, não é? Por quê? Os egípcios já tinham conhecimento, e, aliás, o conhecimento da mediunidade para eles era normal, o trabalho que eles faziam nos centros, né, nos templos. E todos os sacerdotes então trabalhavam com mediunidade. Moisés era um grande médium, e ele sabia disso, né? Ele não tem por onde ter recebido os 10 mandamentos, né? Claro, por mediunidade, com certeza. Quem era Horus? Né? Horus era um deus egípcio, né? Que filho de Osíris, ele e Sete, que a partir de uma batalha, porque Sete mata Deus, mata o pai, mata Osíris, então Horus briga com o irmão e perde um olho, perde o olho direito. Por isso, então, esse amuleto, né, que traz, então, a visão do ser maior, do ser espiritual, do ser consciencial, né? O ser que se eleva, né? O Deus, Horus, o Deus do avião, né? O Deus que se elevava, o Deus que voava. Né? E interessante ver, então, essa parte da lágrima aqui embaixo, né? Que o olho sai uma lágrima ali, né? Seria, então, a hipófise, né? A grande hipófise. E o canto do olho seria, então, a epífise. Qualquer semelhança é melhor caso, realmente não tem como dizer que eles não conheciam já esse processo como um todo, não é? Do processo da mediunidade. Só um apêndice aqui para a gente mostrar realmente que não é novidade, isso aqui é um processo já antigo, já desde o tempo dos egípcios, que trabalhavam com mediunidade e eles sabiam que nasceram sobre. Então, quando vocês verem esse amuleto aí, vocês sabem o que é, né? Você consegue saber. Muito bem. A epífise, ou a glândula pineal, como eu falei antes, faz parte, então, do diencéfalo, né? E é uma pequena glândula endócrina, tamanho de um caroço laranja ou de feijão, né? E tem uma forma de pinho. Se vocês tiverem curiosidade de procurar na internet palestras de um neurocirurgião, um neurocientista, né? Chamado Felipe,
Sérgio Felipe, né? Ele tem um trabalho lindo, ele estuda essa epífise com um grande detalhe, né? E a palestra dele é lindíssima, tem várias palestras sobre isso. Então, quem se interessar, então, busca lá na internet, né? O Dr. Sérgio Felipe, neurologista, ele faz, então, esse trabalho lindo com a glândula pineal. E ele, então, com estudos, né, dissecado e vários cientistas em relação a isso, encontraram, então, cristais de apatita na glândula pineal. E essa glândula, então, tende a se calcificar com a idade. Quanto mais velho você fica, mais calcificada ela fica. Okay? Ela é grande quando nós somos crianças, ela é grande quando nós desenvolvemos, então, a fase adulta, desculpe, a fase da adolescência, em que que nossa questão da sexualidade começa a se desenvolver, não é? Ela começa a perder o tamanho, né? Porque até então estava freando, né? O surgir da sexualidade. As crianças, então, ela é bem grande, porque ela está freando essa questão da sexualidade. Muito bem. Se você bem, podemos já ver aqui alguma coisa interessante. Por ter cristais de apatita, o que é apatita, né? A apatita é um mineral, né? Um mineral, ele é mineral de quartzo, né? Mineral de sílica, né? E ele, então, ele é muito usado para o quê? Né? Como energia, né? Nós temos, hoje em dia, os relógios como um todo e vários outros objetos têm pilhas, né? As pilhas são de sílica, né? São de cristal de sílica, né? E eles, então, servem para a condução da energia e a recarga da energia, né? Eles se autorrecarregam. Já então dá para mais ou menos perceber a importância, né, dessa epífise, né, como uma antena, né? Uma antena de energias. Certo? Então, essa glândula é formada por pinealócitos, né, que produzem melatonina. O que é melatonina? A melatonina é uma substância, ou é uma proteína importantíssima no corpo físico, né? Porque ela nos dá o sono, né? A possibilidade de sono. Né? Então, quanto mais melatonina você produz, mais facilmente, né, você relaxa e entra no processo do sono. E essa melatonina, ela coordena os ciclos circadianos. O que é circadiano, né? Circadie, né? Vem do latim, circadia. Cerca de um dia, circadia, né? Então, ela, cada 12, 24 horas, ela diz, você agora vai dormir, você vai acordar. Então, é um ciclo circadiano, né? Certo? Então, quando você, no caso, nós temos nosso processo de sono, né? Quem nos avisa que está na hora de dormir, porque já não tem mais o sol, é somente a glândula pineal. Olha, é hora de dormir. É hora de acordar. Né? Mais importante que isso, é hora de dizer assim, espírito, agora você pode sair, porque agora você está dormindo. Espírito, você tem que voltar, você vai acordar. Interessante isso, né? É muito bacana isso também. Então, essa melatonina também, ela participa da reparação das nossas células expostas ao estresse, né? Muito importante, e outros elementos nocivos, e do controle das atividades sexuais e da reprodução. Ela já é sintetizada quimicamente, né? Então, pessoas que precisam desses elementos tomam a melatonina para justamente suprir a falta dessa proteína. Né? Então, é uma glândula que é o relógio do nosso cérebro. Né? Ela nos avisa do nosso processo de vida, praticamente. E as funções da glândula pineal, ou epífise, né? Descrita, então, como a vida da glândula mental, caracteriza um órgão elevado de expressão do corpo etéreo, onde preside os fenômenos nervosos da emotividade, devido à sua ascendência sobre todo o sistema endócrino e desempenha parte fundamental do campo sexual. Né? Então, é ligada à mente espiritual, corpo mental,
né? Ela é ligada ao corpo mental. Lembra que nós falamos, né, que o corpo mental se liga, justamente está nessa parte, né, em cima do encéfalo, né? Desculpa, em cima da nossa cabeça, praticamente, é a forma da nossa cabeça, né, o corpo mental, né? E é ligado, justamente, a esse centro de força, né, coronário. Através de princípios eletromagnéticos, no campo vital, né, o centro de força coronário comanda as forças subconscientes, por determinação direta da vontade. Então, conforme essa vontade, né, esse centro de força, por meio da pineal, desenvolve todo o processo de controle do nosso corpo. Segrega hormônios psíquicos ou unidades de força que controlam as glândulas sexuais e todo o sistema endócrino, trabalhando em sintonia com a hipófise. Como que ela controla as glândulas sexuais, né? Na realidade, vocês podem imaginar que as glândulas sexuais, ligadas ao centro de força básico, são muito básicas, não é? Para fazer tudo que deve ser feito em relação à criação de um novo corpo, né? Então, como nós sabemos que controla o nosso corpo, né? É o nosso corpo, nosso corpo espiritual, né? Que dá forma ao nosso corpo. Imagine, então, a função, né? De força dessa glândula, né? No processo, então, da criação de um corpo novo, né? Ela praticamente faz todo esse processo. Ela dá, por meio de sinais, não é? Aos nossos cromossomas, a formação de novo, a geração de novo ser. Né? Então, a figura lá, vocês podem ver, né? Nós temos aqui a pituitária, que é a hipófise, né? E a epífise. Em conjunto, as duas elas estão no mesmo plano, praticamente, não é? Elas comandam todas as demais principais, né, glândulas do nosso corpo físico. Muito bem. Supra de energias psíquicas, todos os armazéns autônomos dos órgãos por meio de redes nervosas. Então, a partir do sistema nervoso central, ela emite as energias necessárias, isso é, energias que vêm da nossa mente, do nosso corpo mental, não é? Alimentando todo o nosso sistema do corpo físico. Traduz estímulos psíquicos em reações de ordem somática e vice-versa, colocando o ser encarnado em permanente contato com o plano espiritual. Então, o nosso processo espiritual não se resume somente, não é, no processo dos corpos que são, no caso, os corpos espirituais. Nosso corpo físico faz parte desse processo como um todo. Então, nós temos para ter em contato, né, com o plano maior. Precisamos, então, estar, né, totalmente como um ciclo completo, né, fechado. Da junção entre as glândulas epífise e hipófise se formam os recursos da diversidade mental do indivíduo, proporcionando, além das já conhecidas, a função mediúnica entre as duas dimensões da existência. Está lá em André Luiz e Evolução dos Mundos, onde vai encontrar também nesse capítulo, né, informações sobre tanto a comunicação mediúnica quanto o processo da hipófise, da epífise nesse processo da comunicação, o chakra coronário. O mecanismo da mediunidade é responsável pela produção de todos os fenômenos anímicos e psíquicos. Então, todo o processo da mediunidade relativa, né, a essa glândula, a epífise, né, que está ligada, né, ao centro de força coronário. Muito bem. Lá em Missionário da Luz, capítulo 2, nós vamos ver mais tarde, mais adiante, né? André Luiz faz, então, um trabalho muito bonito, né? Nos colocando a par tudo em relação a essa glândula, quando ela, então, faz parte do processo maior, né? Que não é só o controle das glândulas demais do corpo físico, mas sendo aquela responsável pela comunicação ou pela ligação do ser com as entidades do plano espiritual. Então, ele observou, então, que essa glândula ficava radiante quando, não é? No trabalho de mediunidade, ele percebia nos médiums, né, como essa glândula ficava radiante, ela emitia, né, sinais de luz muito forte. Então, a função endócrina, né, nós comentei já que ela produz melatonina, né, e esse hormônio, né, que na puberdade
acorda no organismo do homem as forças criadoras, a fertilidade, né? Após deixar de exercer a função frenadora, recomeça a funcionar como fonte criadora e válvula de escapamento. Isso é, ela tem a função frenadora até a puberdade. Após a puberdade, então, ela começa a produzir melatonina, não é? Que vai proporcionar, então, né, o processo da nossa fertilidade como seres co-criadores que somos. Influencia diretamente os cromossomos na bolsa seminal, né, e os ovários, como eu falei, para a geração de um novo ser, conforme, né, conforme o planejado, o plano espiritual, né? E durante a formação fetal, capta estímulos físicos e químicos, e os gerados pelo espírito reencarnante, sendo capaz de promover correta migração dos neuroblastos para a formação do corpo cerebral. E as zonas interpretativas conscientes, áreas de mais importância da mente. Também bem, quando nós geramos um novo corpo, né, todo o processo que nós vemos somente orgânico, por trás dele tem um imenso processo na área de energia espiritual. Que o novo ser, né, o novo ser que está se formando ali, ele tem já um espírito ligado a ele, né? Um espírito que vai reencarnar e está percebendo já, através, né, do processo mental, com a mãe e com aqueles que estão junto da mãe, tudo que vai acontecer com ele. Por isso a importância, não é, de quando nós recebemos um ser novo, mantemos em nosso lar, ou junto ao nosso lar, né, todo um elemento de energias positivas. A função neurológica regula a cronobiologia, os ritmos biológicos do nosso corpo, né? Produção de hormônios e o ritmo reprodutivo. Capta emanações do espaço viral, radiação da Lua, ao corpo físico, o relógio lunar, gravidez e ovulação, relaciona com a dimensão espaço-tempo, a quarta dimensão, que é espiritual. Olha que interessante essa cronobiologia, não é? O nosso corpo é regido pela Lua, não é? Então, nós vemos que essa questão da gravidez, da ovulação, é medido por semanas, né? E não por meses, né? Por semanas lunares, certo? Lunares. Okay? E nós, então, com essa cronobiologia, esse ritmo que nós temos, ela regulariza, não é, a nossa questão biológica. Muitas pessoas sentem bem de manhã, outras pessoas sentem bem à noite, né? Então, esses ritmos biológicos, né, dependem, então, realmente da nossa equipe, se ela que controla esse processo como um todo. É um órgão sensorial que capta as informações de ondas eletromagnéticas devido às propriedades dos cristais de apatita que as convertem em estímulos neuroquímicos. Eu já comentei antes, né? Ela fala isso aqui de uma outra forma que foi comentado antes, né? Como ela é uma antena, né? Ela capta todas as energias que nós recebemos, todas as energias, né? E por meio do corpo mental inferior, nós fazemos análises, né, dessas energias, né? Que elas vêm em forma de som, em forma de cor, em forma de cheiro, não é? Então, nós começamos a viver esse processo mental, né, a partir das ondas que nós recebemos externas, né, para então emitir o nosso processo, a nossa vontade e a nossa manifestar o nosso próprio ser. Regula o ciclo circadiano, já falei isso antes, a vigília e o sono, aquelas 12 horas, né? Então, ela vai anunciar o espírito está ligado ou não ao corpo físico, né? Preside a questão da emotividade e está relacionado à vontade de cada um ao esforço melhorar-se. Os animais possuem localização funções de caráter diferenciado. No corpo físico, ela é sede do cordão de prata, né? Juntamente com a fossa romboide. Então, está ali a figurinha da fossa romboide, não é? E então está
onde parte, né, o cordão de prata. Justamente aí, a fossa romboide, é onde inicia a nossa medula. Então, justamente é por aí então que inicia então o nosso cordão de prata que nos liga então ao nosso corpo espiritual e que é rompido, né, quando nós então não estamos mais ligados ao corpo físico. Muito bem. Então, em síntese, né, podemos dizer que a glândula epífise centraliza em seu controle, centraliza em si o controle das energias mais delicadas que tocam, né, o encarnado. Porque esse mecanismo captador, dentre outros, oferece a possibilidade de se efetuar um selecionamento utilitário ou não das energias captadas, o que muito facilitará as ações dos trabalhos mediúnicos. Essa apostila aí é interessante, tem várias apostilas, vários assuntos. Quem quiser consultar, né, pode consultar. Bom, a epífise, né, como sendo o centro ligado ao centro coronário, pode adoecer. Pode adoecer, sim. Quando o centro coronário, então, ele é muito estimulado ou quando pouco estimulado. O que se traz ao processo da nossa vida em si? Quanto mais estimulado o nosso corpo, nosso coronário, se fosse coronário, mais nos sentiremos, vamos dizer assim, ansiosos. Nosso processo vai ser de concentração muito rápida, às vezes. O nosso ritmo vai aumentar constantemente e aumentar o nível de estresse, com certeza. Né? Com certeza. Isso aí. Então, quando nós superestimularmos o coronário. E quando nós não estimulamos o coronário, nós vamos, então, fazer o contrário. Né? Nós vamos nos encapsular cada vez mais. Né? Nos fechar ao mundo externo. Não só o mundo externo em vida de nós, todos nós, no mundo material, mas também ao mundo espiritual. Então, cuidado com esse reforço. Coronário, ligado à eclipse, é uma força muito importante ao nosso corpo físico. Né? Por meio dele, então, tudo se realiza. Né? Todo o trabalho mediúnico se realiza a partir, né, desse corpo, desse órgão espiritual, que é o coronário, né, ligado, então, à glândula epífise. Ok? Muito bem. Aqui eu trago de vocês um diálogo entre o espírito André Luiz e seu mentor, né, o seu tutor, Alexandre. Esse diálogo está no livro Os Missionários da Luz, capítulo 2. Eu já, no começo, falei a vocês da importância de 2 livros da série André Luiz. Todos são importantes, todos são maravilhosos, todos nos dão muito conhecimento. Mas para nós que trabalhamos com mediunidade, esses 2 livros, Missionários da Luz e Nos Domina a Mediunidade, representam a base de todo o nosso conhecimento em relação à mediunidade. Então, nesse livro, começa o primeiro capítulo descrevendo o título é O Psicógrafo, né? Psicógrafo é um médium psicógrafo, certo? Então, ele traz lá 4 candidatos à psicografia e mostra das incapacidades de cada um. Depois, então, né, com o trabalho da mediunidade se desenrolando, André Luiz observa essa glândula maravilhosa, né, que é a epífise, né, em luz, e fica questionando, né, questiona Alexandre, né, o que é isso aí, né? O que está acontecendo nessa glândula minúscula, transformando um ser tão radiante, núcleo tão radiante, né? E, então, ele fica surpreso quando Alexandre comenta com ele que é a glândula epífise, né? Na Terra, os médicos conhecem a epífise como, naquele tempo principalmente, não é? A epífise para os médicos, ela simplesmente para de funcionar quando nós entramos na puberdade. Ela não tem mais função nenhuma, a não ser a função da melatonina. Certo? Quer dizer, na época de André Luiz, nem isso ele sabia, né? Da produção da melatonina. Muito bem. Então, ele
aproveita, né, da situação, da condição que Alexandre traz a ele, que seria poder ver melhor o corpo físico, não é? Isso é, quem está acostumado às obras de André Luiz, o instrutor sempre dá, quer dizer, é como se fosse um passe, ele transmite a André Luiz uma energia extra que aumenta a capacidade visual de André Luiz, então pode ver um ser material como nós, como se fosse uma radiografia. Ele percebe todos os movimentos do sangue, movimentos dos órgãos, ele consegue ver tudo isso, né? Como se fosse nós fôssemos praticamente, no caso, translúcidos em relação, né, à visão. Então, ele aproveita isso e começa a observar, não é, essa glândula, não é? Alexandre, então, explica para ele. É a glândula da vida mental. Ela acorda no organismo do homem, na puberdade, as forças criadoras, e em seguida continua a funcionar como o mais avançado laboratório de elementos psíquicos da criatura terrestre. Então, ele comenta que o neurologista não conhece bem, né, que o psiquiatra só vai perceber, né, da importância dessa glândula no futuro, né, e que ela realmente, no período infantil, né, ela tem a sua função, né, como freador das questões da sexualidade. Né. Mas, aos 14 anos, né, ela começa a funcionar novamente. Quando o homem entra na puberdade, 14 anos, a mulher entra mais cedo na puberdade. Começa a funcionar, né, no ser reencarnado. O que representa, então, o controle é a fonte criadora da válvula de escapamento da glândula pineal, que ajusta-se ao consciente orgânico e reabre seus mundos maravilhosos, sensações e impressões na esfera emocional. Então, ela começa a trabalhar na esfera emocional do ser. Como é que chamava também nosso corpo, o corpo espiritual, né? Chamado também de corpo emocional. Então, nós, na realidade, essa válvula, essa glândula, coordena o processo nosso de ser emocionais que nós somos. Entregar-se à criatura, a recapitulação da sexualidade, examina o inventário de suas paixões vividas noutra época, que aparecem sob fortes impulsos. Olha só a importância, gente. Nesta hora, nós vemos como os nossos adolescentes têm questões importantes. Ficam muito confusos, não é? Porque o momento então começa começa a aparecer, não é? Começa a vir, né, as impressões passadas em relação às suas emoções, em relação às suas paixões. Por isso, os nossos adolescentes são tão confusos, não é? Em relação a si mesmos, em relação aos outros. Então, essa glândula preside, né, o fenômeno da emotividade, como órgão de elevada expressão no corpo etéreo. A glândula pineal, aí me pergunta, pode perguntar, né? A glândula pineal, ela também existe no corpo etéreo? Existe. Né? Ela existe no corpo etéreo também. Né? Desata, de certo modo, os laços divinos da natureza, os quais ligam as existências umas às outras, na sequência, pelas lutas, pelo aprimoramento da alma, e deixa entrever a grandeza das faculdades criadoras de que a criatura se acha investida. Olha só, aí a Adélis pergunta, gente, e as glândulas genitais é que ficam, né? Que eu falei anteriormente, né? As glândulas genitais são mecânicas, como falou Alexandre, né? Elas são controladas pelo poder magnético que a epífise, né, é a fonte fundamental das energias que controlam, né, essas glândulas. Né? As glândulas genitais, né, segregam o hormônio do sexo, mas a glândula pineal, se posso exprimir, segrega hormônios psíquicos, ou unidades força, que vão atuar de maneira positiva nas energias geradoras. Os cromossomos da bolsa seminal não lhe escapam à influenciação absoluta determinada. Olha só, então, como é importante esse processo que nós temos em relação a nossas emoções. Né? Como é importante nós, quando somos seres emocionais, seres que somos, né, espirituais, nós trabalharmos as nossas emoções. Se ligando energias
delicadas, né? A glândula pineal conserva ascendência em todo o sistema endócrino, delicademente através do princípio eletromagnético do campo vital, que a ciência comum ainda não pode identificar, comanda as forças subconscientes sob determinação direta das vontades. Graças a Deus, a ciência já está identificando isso, né? Mas como é que nós chegamos a isso aí? Como é que a ciência chegou a isso aí? Né? Por meio de André Luiz. Né? Por meio de André Luiz. Chamou a atenção disso há muito tempo atrás. Esse livro é de 1954, 56, eu acho. As redes nervosas constituem os frios telegráficos para ordens imediatas a todos os departamentos celulares. E, sob a sua direção, efetuam os suprimentos de energia psíquicas a todos os armazéns autônomos dos órgãos. Olha só, gente, a importância das redes nervosas, né? Elas, então, emitem, né, mensagens a todos os nossos departamentos celulares. Cada célula do corpo físico é alimentada, então, por energias, por comandos que vêm da glândula pineal. O manancial criador dos mais importantes sobre as atribuições são extensas. O manancial criador dos mais importantes, suas atribuições são extensas e fundamentais. Na qualidade controladora do mundo emotivo, sua posição na experiência sexual é básica e absoluta. De modo geral, todos nós, agora, o pretérito, viciamos esse fórum sagrado de forças criadoras, transformando-o num ímã relaxado entre as sensações inferiores da natureza animal. Quantas existências temos despendido na canalização de nossas possibilidades espirituais para campos mais baixos do prazer materialista? Olha só, então. Hoje, nós, como seres emocionais que nós somos, temos os nossos processos de evolução necessária, todos ligados à questão do processo da viciação que fizemos no campo sexual. Então, hoje, estamos recuperando o passado de uma forma, porque não existe aqui, a menos que eu conheça, um ser emotivamente, emocionalmente, né, equilibrado. Nós temos paz de equilíbrio, mas não somos sempre equilibrados. Lamentavelmente divorciados da lei do uso, abraçamos os desregramentos emocionais. E daí, meu caro amigo, a nossa múltipla viciação das energias geradoras, carregadas de compromissos morais com todos aqueles a quem ferimos e com nossos desvaios e infecções. Realmente estamos ligados, né? Estamos ligados ao processo como um todo. Né? Muito bem. Esse aqui. Do lastimado menosprezo a esse potencial sagrado, decorrem os dolorosos fenômenos da hereditariedade fisiológica. Olha só. Então, quando nós menosprezamos essa visão, esse processo todo, como seres que somos, não é? E criamos essas brechas na área emocional, nós temos questões, né, da hereditariedade. Então, todo que nós mandamos, energias que nós recebemos, que controlamos, em caso, a criação de um novo ser, também tem esse processo hereditário. Vem da onde? Do nosso processo emocional. Que deveriam constituir, então, invariavelmente, né, um quadro de aquisições abençoadas e puras. Né? Não que o novo ser reencarnante vai receber a hereditariedade emocional, né? Mas na fisiologia ele vai perceber isso também. A perversão do nosso plano mental consciente, em qualquer sentido da evolução, determina a perversão de nosso psiquismo inconsciente, encarregando a execução dos desejos e operações mais íntimas na esfera das operações automáticas. A vontade desequilibrada desregula o foco de nossas possibilidades criadoras. Daí procede a necessidade de regras morais para quem, de fato, se interesse pelas aquisições eternas no domínio do espírito. Aí, então, ele dirige, né, André Luiz, para essa questão importante de regras no processo do ser
para que ele consiga vencer a si mesmo. Ele consiga, então, criar em si possibilidades para realmente uma busca na melhoria, na transformação do seu próprio ser. O que ele diz? Renúncia, abnegação, continência sexual e disciplina emotiva não representam meros preceitos de feição religiosa. Olha só que interessante isso. São providências de um teor científico para enriquecimento efetivo da personalidade. Nunca fugiremos da lei, cujos artigos e parágrafos do Supremo Legislador abrangem o universo. Ninguém enganará a natureza. Centros vitais desequilibrados obrigarão a alma à permanência em situações de desequilíbrio. Não adianta alcançar morte física, exibindo gestos e palavras convencionais, se o homem não cogitou no burlamento próprio. A justiça que rege a vida eterna jamais se inclina. É certo que os sentimentos profundos do externo, do extremo distante do espírito encarnado, cooperam decisivamente nas atividades de regeneração, além de tudo, mas não representam a injeção precisa. Isso quer dizer o seguinte: nós precisamos, então, perceber que quando desencarnamos, nós encarnamos com o nosso corpo emocional, ou espírito, né? E os nossos centros de força continuam sendo eles aqueles que nós tínhamos antes, né? Eles podem estar desfigurados, eles podem estar sem funcionar direito, né? Então, todos esses centros vitais que nos dão o equilíbrio, né? Eles são necessários ser cultivados até o último momento de nossa vida. Por isso falou, renúncia, abnegação, consciência sexual e disciplina emotiva, né? Representa, então, o mote pelo qual nós precisamos buscar, na nossa encarnação de hoje, para o nosso equilíbrio físico e emocional. Aqui, então, ele volta ao início do processo, dizendo que ela segrega a unidade de força, não é? E comparada a uma poderosa usina, né? E controla, que deve ser aproveitado e controlado o serviço da iluminação, refinamento e benefício da personalidade, e não relaxada com gasto excessivo do suplemento psíquico das emoções de baixa classe. Reforçilhar-se no charco das estações inferiores, à maneira de suínos, é retê-la nas correntes tóxicas dos vazios da natureza animal e na despesa excessiva de energias sutis. Muito dificilmente consegue o homem levantar-se do mergulho terrível das sombras, nas sombras, mergulho que se prolonga além do corte da morte corporal. Em vista disso, é indispensável cuidar atentamente da economia de forças de todo o serviço honesto de desenvolvimento de forças faculdades superiores. Nós precisamos sempre, né, já que nós recebemos continuamente unidades de força, porque o nosso centro pós-coronário está descendo para o alto, né? Ele está no topo da cabeça, está sempre buscando, né, buscar essas energias do plano espiritual, né? Energias que vêm de mais alto, energias que vêm daqueles que querem nos auxiliar no plano espiritual. Então, se nós buscarmos sempre, nós vamos sempre receber essas energias. E o que fazer com elas? Né? O que fazer com elas? Esse que é mais importante, né? Se recebemos energias boas, vamos trabalhar para que essas energias façam parte do nosso ser e realmente façam que nos auxiliem, não é? E nós buscarmos nas nossas emoções, né? Classificá-las com um sentido de sentimento, né? Começamos a transformar emoções em sentimentos, de forma, então, a não colocar essas emoções, não é? Na questão, como ele fala, dos charcos de sensações inferiores. Buscar sempre as sensações de nível superior. É muito raro ainda na Terra, você conhece a necessidade da preservação das energias psíquicas para o engrandecimento do espírito eterno. O homem vive esquecido de Jesus ensinou a virtude como esporte da alma. A virtude como esporte da alma. E nem sempre se recorda de que, no problema do aprimoramento interior, não se trata de retificar a sombra da substância, e sim a substância em si mesma, né?
a sombra da substância e sim a substância em si mesma. Isso é, nós temos que buscar nosso eu self, nosso eu que está disponível para o engrandecimento, e não o que nós temos de sombra em relação a esse nosso próprio eu. Isso é, aquele ser que está sempre reclamando, a ser que sempre alguma coisa que não está certa, a ser que sempre está vendo para os outros que estão errados e não ele nunca está errado. Então, buscamos então em nós a substância do ser na busca então do nosso merecimento. E a resposta que nos dá o parágrafo final que temos ali, entende agora André Luiz como é importante renunciar, percebe a grandeza da lei de elevação e pelo sacrifício. E fiz um resumo a esse capítulo todo, porque eu gostaria de apresentar para vocês, né? Já que alguns não têm condições de acessar o livro, eu trouxe, então, completo, né, esse capítulo. Claro, eu cortei várias partes, né, de diálogos que não tinham necessidade e trouxe, então, o básico, o mais importante, para nós podermos conhecer melhor, né, o que é a epífise, né, em relação ao trabalho que nós temos como ser. Não a construção do nosso emocional, a construção do nosso ser como ser equilibrado, como também nossa construção como ser médio, no processo da nossa ligação com aqueles que se ligam conosco no plano espiritual. Ok, pessoal? Alguma pergunta? Na aula que vem, nós vamos falar sobre o pensamento, que é uma questão também relacionada a essa questão, não é? Do centro de força coronário e da glândula epífise, né? Em relação ao nosso pensamento. Tá? Vamos, então, já que não temos perguntas, né? No momento, até agora, vamos, então, fazer a prece final. E quem quiser ficar aí para conversar depois, né? É bem-vindo. Tá bom? Vamos, então, agradecer esse trabalho, esse tempo que nós passamos juntos, que pode ter sido um tempo produtivo, que nós possamos ter tirado conclusões a respeito de que nós vimos e, assim, poder concretizar melhor, ou consolidar melhor o que nós podemos ter como assunto, como condições básicas para o nosso trabalho dentro do. Nós sempre contamos com a presença de amigos do plano espiritual que nos auxiliam. No momento de prece, então, nós abrimos as possibilidades desse contato, dessa relação maior, e possamos, então, agradecer essas possibilidades, esse auxílio que recebemos no dia de hoje, e todo o processo que envolve o nosso trabalho. Mestre amado, mais uma vez, agradecemos. E que sejamos sempre, Senhor, portas abertas para novos conhecimentos, para energias que nos tragam o equilíbrio, a paz, a harmonia do ser, na busca do nosso engrandecimento moral, do nosso processo de mediunidade. Obrigado, Mestre, por tudo. Abençoa os nossos lares, abençoa essa possibilidade maravilhosa que temos de comunicação e que possamos estar sempre juntos. Obrigado por tudo. Com a tua permissão, pedimos, então, para encerrar o nosso trabalho de hoje. Que assim seja.